amigos, meu nome é Wilson e esse é o canal O Pregador. No nosso canal estaremos compartilhando ideias de como criar uma mensagem poderosa, rica e inteligente do Reino de Deus. Vamos nessa, pessoal. A primeira imagem mostra aí troncos de madeira, de árvores, né? Troncos. E esse tronco é o primeiro elemento dessa mensagem, porque essa mensagem ela tem como base madeira, ferro e carne. E aí nós temos aí a madeira, né? Esses troncos de árvores cortados, que lá na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Monte da Caveira, ela estava simbolizada, essa madeira, em forma de cruz. Então guarda então esse primeiro aspecto dessa mensagem. A madeira, ela estava lá no Calvário em forma de cruz. É o primeiro ponto da mensagem. O que nós vamos fazer com esse primeiro elemento, a madeira? Tendo colocado a mensagem já em pauta para os ouvintes e explicado esses 3 pontos, você vai pegar a madeira e vai explicar qual é a força da madeira, quais características que essa madeira tem, o que ela suporta em questões de peso, a madeira e suas propriedades. E depois que você exaltar toda a força e toda a qualidade e toda a serventia de uma madeira, você vai mostrar para os ouvintes a fragilidade dela. Como? Você vai demonstrar que existe um inimigo natural da madeira, um inimigo capaz de dissolvê-la totalmente, de fazer com que ela vire pó. Mesmo com toda a resistência e força que a madeira tem, ela vira pó se o próprio inimigo dela, o inimigo comum dela, invadir a vida dela, que a gente sabe que é o cupim. E como eu falo para vocês, é bom que use slide, é bom que use um PowerPoint. Imagem falam mais do que 1000 palavras. Você mostrou a madeira, mostrou uma imagem da madeira, mostrou uma construção feita de madeira, talvez uma ponte de madeira, se mostrando a resistência ali. E o pessoal ficando impressionado com a força e a resistência que a madeira tem. E agora você apresenta que existe um inimigo comum, que é o cupim, que é capaz de dissolvê-la por completo. Você vai mostrar que as coisas também têm o seu calcanhar de Aquiles, tem a sua fraqueza. Aí você vai na vida e nos aspectos do cupim e vai entender como é que ele faz para destruir a vida de uma madeira. Você vai entender que ele vem destruindo de dentro para fora. Ele entra silenciosamente. Ele, no momento principal, ele não deixa rastro, ele invade. Ele faz um furinho lá, ele penetra dentro dela. E com o passar do tempo, que isso pode levar anos, a madeira começa a perder sua resistência de dentro para fora. E o vestígio que o cupim deixa da sua destruição é aquele pozinho que a gente costuma achar debaixo da cadeira, da mesa ou até da cama em casa, que a gente passa a vassoura e joga fora e não se preocupa por que daquele pozinho. Aí você vai pegar a igreja e vai comparar a vida espiritual da nossa igreja, dos membros da nossa igreja, com a vida dessa madeira. Você vai dizer para o seu público: será que a sua vida espiritual ela é tão resistente quanto a madeira? Você já viu os inimigos da sua vida espiritual, os cupins do inferno que vêm infiltrando a sua vida de dentro para fora e começa a te destruir num processo lento, mas que com mais ou com menos tempo vai te destruir? Você joga em cima das pessoas essa responsabilidade de se preocupar mensalmente, anualmente, pela vida espiritual. E vai demonstrar, olha, você consegue ver algum pozinho dessa destruição da sua vida? Você consegue ver o que o cupim está fazendo contigo? Ou você passa a vassoura e joga para debaixo do tapete aquele pozinho? É uma pauta muito importante. Aí você pega uma parcela da igreja e já consegue trazê-los para dentro daquela mensagem que você quer dar a eles, da preocupação com a vida espiritual do cupim. Está destruindo ele de dentro para fora num processo silencioso, mas que deixa rastro. Isso é um ponto. Aí nós temos agora um segundo elemento,
que é o aço. Vou colocar a imagem para vocês. Tá aí, o aço, ele tem uma resistência muito, mas muito maior do que a madeira. E aí você pode até trazer um pouquinho da história do aço na humanidade. Você começa a trabalhar o momento em que o aço surgiu na humanidade. É interessante lembrar que antigamente as construções elas chegavam até um certo nível de altura, porque era feita apenas com alvenaria e cimento. Mas depois do advento da descoberta do aço, as construções viraram arranha-céu. As construções subiram, as edificações chegaram a 30, 40, 70, 80, 100, 150, 200 andares de altura. Pode até mencionar que lá em Dubai existe um edifício chamado Burj Dubai, pesquise na internet. Ele tem 500 metros de altura. Talvez hoje ele ainda seja o maior edifício do planeta, com 500 metros de altura, meio quilômetro. Tudo isso por causa da força e da resistência do aço. E você vai impressionar a igreja com a capacidade e força do aço. A igreja que estava comparando antes a madeira e vendo uma grande força na madeira, e depois vendo que a madeira era destrutível, ela vai ver agora o aço e falar: esse é realmente forte. E você pergunta à igreja: e você é um crente de aço? Você é resistente como um aço? E antes que eles digam sim, você diga: mas cuidado. Cuidado que o aço também tem um inimigo comum. Tão silencioso ou mais silencioso que o cupim, que é a ferrugem. A ferrugem é capaz de destruir o aço. Um elemento tão resistente, tão forte, capaz de levantar edifícios de 500 metros de altura, ele pode ser corroído por causa do ferrugem. Olha só que coisa. Então você vai colocar agora para a igreja, que nem que ele pense que ele seja um crente de 80 anos na igreja, um pastor, um presbítero, um missionário, um evangelista, ou ele pensa que é um apóstolo, um vice-deus, ele é tão frágil quanto esse aço. E lembro, use imagens. Use imagens do aço sendo destruído pela ferrugem. E aí, meu irmão, diria você, qual é a sua posição na vida espiritual? Você é resistente como aço? Como é que o ferrugem está na sua vida? Porque 10 anos na igreja você está uma coisa, 20 está outra coisa, 30, 40 você já suportou muita coisa. Você está jubilando dentro da igreja e as ferrugens da vida vai corroendo a sua história e você começa a abrir mão de alguns valores e começa a soltar lascas da sua vida, assim como solta a lasca do aço quando a ferrugem já está entranhada no seu interior, destruindo as suas moléculas. Esse é outro ponto. Usem imagens. Fale que o aço, para combater o ferrugem, a gente pode usar o WD-40. Lembra desse produto anticorrosivo para destruir a ferrugem? Então você usa, assim como lá no cupim você precisa fazer uma detetização espiritual, aqui no aço você precisa usar um anticorrosivo espiritual. Vamos para o terceiro elemento. O terceiro elemento, vou colocar aqui a imagem de uma carne. E a carne, ela é muito mais fraca que a madeira e muito, muito mais fraca que o aço. A carne não precisa de uma semana para estragar. Basta 2, 3 dias, a carne já pode ficar podre se ela ficar fora do local de resfriamento. A carne não tem capacidade de durar muito tempo. E eu vou colocar aqui a imagem de um dos grandes destruidores de carne. Essa mosca aí que vocês vão ver aí na foto, varejeira, ela consegue colocar ovos numa carne, esses ovos eclodem, vermes nascem e vermes se alimentam dessa carne. Nós somos feitos de carne, né, queridos? Você vai pegar a igreja por inteiro. A carne é fraca. A carne é fraca. Ela é destrutível, ela é corrompível. A carne, ela não tem capacidade de se manter sem que o espírito esteja forte. Você vai pegar a igreja inteira. É todo mundo.
O momento que você distrai, que as moscas varejeiras pousam na sua vida carnal, te mostrando facilidades carnais, desejos carnais, atitudes carnais, essa mosca consegue injetar ovos malignos na sua vida e eles eclodem como vermes e começa a te morder por dentro, começa a fazer você se remexer por dentro, se destruindo, e é rápido. Em 3, 4 dias você se afasta da igreja, se afasta da comunhão, se afasta da Santa Ceia, se afasta dos louvores, você começa a ter outro costume porque a carne é fraca. Esses 3 tópicos, vamos fechar aqui: madeira, força, destruidor de madeira; aço, força, o destruidor do aço. Como combater o destruidor da madeira? Como combater o destruidor do aço? Carne, qual é a sua resistência? Pouquíssima. Quem são o destruidor da carne? A mosca. Como combatê-la? E agora você vai passar para o fechamento dessa mensagem. Lá na cruz do Calvário, lá em cima no Monte da Caveira, esses 3 elementos estavam lá. A madeira, em forma de cruz. Vou colocar aqui uma imagem. O aço estava presente lá na cruz do Calvário, em forma de prego. Pregos que atravessaram a carne que também estava presente na cruz. Só que não uma carne qualquer corruptível, uma carne humana, mas uma carne que venceu o inferno e a morte. Uma carne que ressuscitou no 3º dia. E aí você fecha. E aí você mostra que a madeira acabou-se lá na cruz do Calvário. Ela se despedaçou com o tempo. Os pregos se despedaçaram com o tempo. Mas a carne, o corpo de Cristo, a fortaleza na carne de Jesus, de resistir todo o pecado humano, de resistir todas as dificuldades de um ser humano. Ele representou a nossa força na cruz. Ele resistiu. Ele venceu. Jesus venceu, não tenha dúvida. E aí você fecha, você amarra todo mundo e mostra que só em Cristo, fora dele, ninguém poderia fazer tal obra. E hoje ele diz para nós: em mim obras maiores poderemos fazer. Você traz todo mundo para o conserto. Você pode fazer um clamor para todos aqueles que necessitam de um conserto, que precisa de uma detetização espiritual, de um anticorrosivo espiritual, e de um combate a essas moscas varejeiras do inferno que vem querendo destruir nossa vida. Você vai aglomerar todo mundo. Você fechou a sua pregação com uma imagem de Jesus lá na cruz do Calvário. Você vai ter a imagem do corpo de Cristo, da madeira e do prego atravessando a mão de Cristo ali. Os 3 ali. E o único que prevaleceu foi Jesus Cristo, o nosso Senhor, na carne. Na carne ele venceu. Ele cumpriu o desejo do Pai. Ele venceu a morte, o inferno, e prevaleceu ressuscitando no 3º dia. Você fecha aí, querido. Acabou a mensagem. Acabou. Você tem um louvor. Pense num louvor que possa fechar com força. E fecha aí, clama pelo pessoal poder vir à frente. Meus queridos, eu espero que essa ilustração, que é uma pregação, possa ter envolvido a sua mente. E você vai criar ainda mais. Você apenas pega esse conteúdo e cria em cima disso muito mais. Crie um vídeo em cima disso. Se for possível, até me enviar o vídeo da sua pregação. Ficarei muito feliz em vê-lo pregando essa mensagem com conteúdo seu. E coloque aí mais argumentos espirituais e eu vou ficar muito feliz de poder vê-lo. Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Procurei fazer esse vídeo o mais curto possível. As ideias estão todas colocadas. Fique com Deus. Pregadores do Evangelho, não parem de pregar. Até a próxima. E aqueles que gostaram, dê um like, curta nosso canal. E se quiserem, se inscrevam para receber outros vídeos. Fiquem com Deus. Pregadores de Deus, não parem de pregar.